Aqui na 14 de agosto, com a São João Bairro Presidente Médici. Presidente Médici, a família nesta casa estava assistindo televisão. Observe, a casa tem as grades, portão de elevação, me acompanhe, Concato. E aí, olha só, os rastros ainda permanecem no dia seguinte desse assalto, arrombamento. Os indivíduos, os amigos do alheio, os marginais, os bandidos, pularam essa grade, pularam a cerca e adentraram nesta residência. E entraram por esta porta aqui quando a família estava assistindo televisão, era por volta das 11h30 da manhã. Olha só aqui, ó, o que ficou apenas o suporte da televisão, porque eles levaram, não sobrou quase nada. Deixa eu ver aqui com o proprietário. Quantos bandidos entraram na casa? 4. 4. E aí eles chegaram e deram voz de assalto. Isso. Arma em punho? Sim, 2 estavam com arma em punho e os outros 2 eu não cheguei a ver isso. Eles estavam encapuzados? A princípio eles entraram de cara limpa e depois colocaram o capuz. Depois eles colocaram a balaclava. Isso. Não entendi por que eles mostram a cara e depois colocam a balaclava, né? Também não sei te dizer. Quando ele entrou, ele falou, pode ser que ele possa reconhecer, ele falou pro outro, coloca o capuz. E chegaram a falar o que pra vocês? Ameaçaram toda hora, né, que se não achassem dinheiro, cofre, arma, alguém ia ter que pagar com a vida. E ficaram ameaçando, né? Verbalmente, fisicamente. Eles já chegaram, deram voz de assalto, falaram essas palavras pra vocês, trancaram vocês aonde? No quarto. Num quarto. E aí amarraram e amordaçaram. Isso. E aí foi uma tortura psicológica. Os caras, como eles só fazem isso, né? Já estão preparados. Ficam todo momento insistindo em dinheiro e bens e tal. Como ele viu que não tinha, daí eles ficaram mais irritados ainda. E daí levaram um pouco que a gente tinha. Vocês não tinham cofre? Não. Eles queriam cofre? Sim, e armas. Queriam dinheiro. Você tinha arma? Não. Eles estavam armados, logicamente. E aí então você deixou eles bem à vontade dentro da casa. Eles não tem o que fazer. Pintaram e bordaram e fizeram a festa aí. O que eles levaram aí da sua casa? Eletrodoméstico, aparelho celular, levaram um pouquinho de dinheiro que tinha, miséria. E TV, levaram os 2 veículos, que esse a gente conseguiu recuperar, foi rápido. Veículo polo e uma motocicleta. Isso. Vocês ficaram em refém dos marginais, em média 1 hora. Começou esse filme na tua vida às 11h30 da noite, foi terminar 00:30 quando chegou a polícia? Ou mais tarde? Mais ou menos entre 40 minutos e 1 hora, em torno disso aí. Sua mãe tem quantos anos? 50. Eles chegaram a agredir fisicamente ela? Assim, eu não sei te dar detalhes porque eu estava encapuzado e amordaçado, entendeu? Mas eles meteram uma touca em você? Sim. Então, eu acompanhei pouco da... Mas vocês ficaram todos no mesmo cômodo, no mesmo quarto? Isso, todos no mesmo cômodo. Mas a tua mãe chegou a relatar se ela foi agredida ou não? Eu acho que mais foi psicologicamente, né? Pelo que eu ouvi, né? Eu acho que fisicamente acho que não teve essa... Ninguém sofreu agressão fisicamente, então? Mas psicologicamente? Uns empurrão. Isso, essas coisas de... Mas nada assim de violência assim grave e tal. O que fica? Qual é o sentimento que fica após você passar por um momento traumatizante como estes? Sentimento de indignação, porque todo mundo sabe que quando é amanhã, depois esses caras vão estar na rua e pode ser qualquer família, que ninguém tá livre disso. Tanto um rico como um pobre pode estar
estar no meu lugar amanhã ou depois. Como que eles foram embora? Quem que abriu o portão para eles sair com o carro? Eles mesmos abriram o portão por causa que o portão de elevação não está funcionando. Eles só bateram o trinco e levantaram, e o carro eles não bateram o arranque, só a moto. A moto eles saíram, o carro eles devem ter empurrado até lá na rua, porque a princípio eu achei que eles não tivessem levado o carro, porque eles só bateram o alarme. Eles saíram então sem fazer barulho. Isso, eu acredito que eles empurraram o carro até lá na rua e tal. Com a chave. Levaram com a chave, tudo. Nós vamos ir para ver qual é a cômodo que vocês ficaram. Dá para nós mostrarem? Aonde que é reto aqui? Aqui? Esse aqui? Esse quarto aqui. De quem que é esse quarto aqui? Ah, tá. Olha só aqui, ó. Foi aqui que esse moço que nos deu a entrevista, que eu nem vou falar o seu nome para proteger, evidentemente, a sua... Olha a fita aqui, ó. Deixa eu pegar na mão essa fita. Esse é o rolo da fita. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eles amarraram a família. Olha aqui, ó, com um cabo de internet. É de internet isso aqui? É, de internet. Olha só. Amarraram com esse aqui, amarraram com isso aqui, com esse cordãozinho aqui, a fita. E aí vocês ficaram em cima da cama ou no chão? Eu fiquei nesse canto da parede, escorado no colchão, e a minha mãe e o meu irmão ficaram deitados de bruço na cama. Você imagine, telespectador e telespectadora, a cena de terror, o filme de pesadelo que se passou na cabeça dessa família. O filho, 2 filhos e a mãe, que assistiam televisão, era por volta das 11h30 da noite. E aí, de repente, você em casa, na sua privacidade, segunda-feira à noite, você é surpreendido por 4 marginais armados. É um assalto. Fica quieto. Passa o dinheiro, passa o cofre, passa os bens, senão vocês vão pagar com a vida. E aí a família, ela fica refém dos bandidos. E não tem mais o que fazer. Não dá para reagir. Tem que manter a calma, como esse moço falou, a tranquilidade, e se submeter aos caprichos desses canalhas, desses vagabundos. 4 bandidos, todos menores, repito, todos menores de idade. Saíram 3 no veículo e 1 na motocicleta. E a informação da vítima que acabou de falar conosco é que eles soltaram o veículo aqui em Ponto Morto para não chamar atenção e saíram. Então, como a mãe da vítima que nós entrevistamos havia sido solta pelos bandidos, pelos marginais, ela conseguiu desamarrar os seus 2 filhos. Ela consegue então desamarrar os seus 2 filhos. Um parente que mora aqui na frente, ele vem ver a correria e aí acionam a CRE, o 190. Alô, polícia, polícia, alô, polícia, nós fomos assaltados, nós fomos amarrados, nós fomos psicologicamente torturados. Aqui na 14 de agosto com a São João, bairro Presidente Médici. Rapidamente guarnições se deslocam aqui, outras por toda a cidade, toda espalhadas pelos bairros, à procura dos elementos, à procura do veículo, à procura da motocicleta, quando de repente o pós-crime então vê uma motocicleta e vai fazer abordagem. Os elementos então eles se jogam para um matagal próximo lá da Ipagre, no bairro São Cristóvão. E lá do matagal outras guarnições chegam, Canil, PPT, Rádio Patrulha, pós-crime, todas diversas guarnições empenhadas na recaptura desses marginais, desses bandidos e também dos veículos roubados desta família.
E a polícia então dá voz de manda parar, parado aí vagabundo, mão na cabeça, é a polícia. E de dentro do mato, um marginal então ele faz disparos contra a polícia. Vendidos juntamente com os produtos de roubo da 14 de agosto com a São João. Foram todos para a CPP, Central Plantão de Polícia. Na delegacia, nós encontramos o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Júlio César, que faz um desabafo e fala desta operação e, ao mesmo tempo, que parabeniza a tropa pela ação cinematográfica, uma ação muito rápida e precisa. Tenente Coronel Júlio César. Tenho que destacar aqui, eu não participei, apenas acompanhei dos fatos a partir do momento que me foi noticiado o roubo. E, sem dúvida nenhuma, as glórias estão aqui para os comandantes e as equipes, aqui o Sargento Ataír e o Sargento Ivo, que muito bem desenrolaram essa operação, que culminou nesse momento de sucesso. Então nós tivemos aqui todas as guarnições empenhadas, todos os grupos estavam imbuídos em buscar solucionar esse fato. E também não podemos negar aqui o valor da equipe do pós-crime, que conseguiu chegar rapidamente no local e levantar os dados que foram significativos no sentido de permitir, então, identificar os veículos que foram roubados, repassar isso aí rapidamente, de tal forma que um dos nossos integrantes da equipe de inteligência, que já estava em atividade em face a outros fatos, teve a possibilidade de identificar o veículo, uma motocicleta que foi furtada, e assim então desencarrilhou toda a situação que levou então à detenção dos elementos, à prisão dos elementos, bem como a recuperação dos bens que aqui se encontram. A polícia, Coronel Júlio César, dando uma resposta à sociedade chapecoense, principalmente à vítima, porque tão logo ela foi vítima, a polícia já deu uma resposta. As guarnições de Chapecó eu sempre reputei como sendo uma das melhores que nós temos no estado e quizás até no país. Se não for a melhor, ela realmente está dentre as melhores, isso aí é inegável. E hoje elas mostraram isso. E não foi só hoje, todo dia, diuturnamente, nós temos visto aí as ações que demonstram aí o valor dessa equipe, que não se atemoriza, que não esmorece, que se desdobra para buscar, então, dar uma resposta à nossa comunidade chapecoense. Então, a comunidade chapecoense pode ter certeza que a Polícia Militar está totalmente envolvida na busca da sua segurança. Cada um desses policiais são guerreiros, cada um desses policiais passam a noite aí a velar, a buscar, a guardar todas as nossas residências e os nossos bens. Quantas pessoas foram vítimas na casa, foram amarradas? Em torno de 4 ou 5... 2 pessoas foram vítimas também. Duas pessoas foram vítimas, foram amarradas. Perfeito. Sofreram agressão, coronel? Mais psicológico, né? Psicológico. E um fato positivo é que talvez nós tenhamos aqui alguns produtos que podem ter sido do roubo de noites anteriores. Então, amanhã nós com certeza teremos um desdobrar ainda dessa ocorrência. E nesse momento também gostaria de ressaltar à comunidade que fica extremamente difícil a atividade da Polícia Militar, observando que estamos detendo aqui, que estamos prendendo aqui elementos que foram presos, menores que foram presos há 15 dias atrás. Simplesmente se torna uma tarefa impossível de ter sucesso, ou seja, enquanto nós não tivermos uma continuidade adequada à persecução criminal dada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil, não há como garantir a segurança da comunidade chapecoense. Estamos chegando no limiar das nossas possibilidades. Esses guerreiros aqui, eles estão trabalhando praticamente à toa,
porque o processo que hoje foi desencadeado, com certeza, vai permitir que em alguns dias esses mesmos elementos, esses mesmos menores, voltem a praticar seus atos ilícitos. O que é necessário, então? Há que haver uma necessidade da sociedade, da comunidade, em trabalhar com os demais órgãos da persecução criminal, que não são a Polícia Militar nem a Polícia Civil, no sentido de cobrar deles as ações que estão sendo tomadas, no sentido de guarnecer a segurança pública do cidadão. Nós não podemos ficar nessa situação de reféns. A vítima aqui é qualquer um de nós. E não há policiamento que dê conta disso. Nós vamos massificar aqui, nós vamos encher de policiais e não adianta. Porque o grande problema da criminalidade chapecoense, assim como da criminalidade catarinense e quiçá as brasileiras, é justamente a reincidência. Os menores reincidentes. E principalmente essa questão dos menores. Então as estatísticas estão aí para comprovar. Ou nós temos todos os órgãos aí empenhados e embrenhados, ou realmente nós vamos estar enxugando gelo. 2 irmãos estavam em casa assistindo televisão, com a porta aberta. Quando adentrou na residência 2 masculinos armados, os 2 estavam com armas de fogo, amarraram os 2 irmãos, após passar fita silver tape na mão dos 2 e jogaram os 2 no quarto. Nesse momento entrou mais 2 ou 3 masculinos, pelas vozes que as vítimas estavam ouvindo, e levaram todos os objetos eletrônicos da residência, bem como um veículo polo e uma motocicleta. E aí como que a polícia conseguiu localizar essas motocicletas, o veículo polo, bem como também os marginais? Bem como assim, quando foi dado o início da ocorrência, a nossa guarnição do pós-crimes foi até o local e pegou todos os dados possíveis. Nesse momento, uma guarnição nossa avistou a motocicleta em alta velocidade. Fez o acompanhamento, aonde, próximo a Ipagre, ele abandonou essa moto. No bairro São Cristóvão. Bairro São Cristóvão. O assalto começou no Presidente Médici, 14 de agosto, com o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E essa moto foi pega no final da Dom Pedro I, no São Cristóvão, onde o rapaz abandonou a moto e correu ao mato. Com o apoio das demais guarnições, foi feito cerco e foi detido esse elemento. Nas proximidades foi visto esse veículo polo andando em alta velocidade, o qual mesmo abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé entre as residências. Também foi detido esse rapaz também. No interior da residência desse segundo detido, foi encontrado 2 armas de fogo. Qual bairro? No bairro São Cristóvão, na rua Princesa. Eles moravam lá mesmo. Próximo. A intenção deles era chegar em casa. E Uma arma foi encontrada lá? As 2 armas. 2 armas e alguns objetos os quais estão apresentados nesta delegacia. Parabéns então, Sargento Atair, ao senhor e às demais guarnições que estiveram empenhadas aí para recuperar esses objetos e também colocar esses elementos atrás das grades. Enfim, trouxeram para a CPB para os procedimentos cabíveis. É isso aí, com o apoio de todas as guarnições do pós-crime, guarnição do tático e as guarnições de patrulha, tivemos êxito em deter os 2 agentes desse assalto de hoje. Uma história marcada de suspense, dor e também violência psicológica contra essa família cometida pelos marginais, os bandidos, que são apreendidos, 2 deles entregue para o delegado plantonista. A informação da própria polícia que eles têm passagens, homicídio já nas costas. Um milagre aconteceu aqui na 14 de agosto. A família hoje está reunida, está traumatizada ainda, mas está feliz, porque dos males o menor. Celebram a vida no dia de hoje. Imagens em cooperação Soldado Biazuz e Gilberto Luiz Concato. O repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes. Parabenizando a polícia, todas as guarnições. J. Biavati.